Quarto dia do Retiro de Quaresma. Um bom dia a você que está nos acompanhando, está perseverando neste retiro. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje o nosso tema diz: somos membros da família de Deus. Por isso eu te convido a rezar comigo nesse momento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, nós te louvamos, te agradecemos porque, mesmo não sendo dignos, nos escolhesses como membros da tua família. Nos purificaste dos nossos pecados e nos ensinastes o caminho a ser seguido. Bendito seja, Senhor, pela vida de teu Filho, Jesus Cristo, que nos amou, nos perdoou e nos reconciliou. Bendito seja, Senhor, por nos chamar a te seguir, a estar perto de ti, a estar perto do teu coração pulsante. Glórias e louvores a ti, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos e nós te bendizemos. A ti toda a honra, a ti todo o louvor e a ti toda a glória para todos sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A palavra hoje está em Efésios 2, versículos 11 ao 22. E ela vem falar assim: lembrai-vos, pois, de que outra hora vós, gentios por nascimento, que sois chamados incircuncisos por aqueles que se dizem circuncidados, os que levam na carne a circuncisão feita por mãos humanas, lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Cristo, sem direito da cidadania em Israel, alheios às alianças, sem esperança da promessa e sem Deus neste mundo. Agora, porém, graças a Jesus Cristo, vós que antes estáveis longe, vos tornastes presentes pelo sangue de Cristo. Porque é Ele a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizades que os separava, abolindo na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições. Desse modo, ele queria fazer em si mesmo dos dois povos uma única humanidade nova pelo restabelecimento da paz e reconciliá-los ambos com Deus, reunidos num só corpo pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade. Veio para anunciar a paz a vós que estáveis longe, e a paz também àqueles que estavam perto. Porquanto é por ele que ambos temos acesso junto ao Pai no mesmo Espírito. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que todo edifício harmonicamente disposto se levanta até formar um templo santo no Senhor, e nele que também vós outros entrais conjuntamente pelo Espírito, na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa passagem, então, vem nos falar dos gentios e dos judeus. Os gentios são aqueles que não nasceram judeus na época, e falam como eles estavam longe de Deus. Eles viviam em função de tradições, de mandamentos, mas não vivenciavam Deus. Por fora, eram politicamente corretos, vamos dizer assim, mas os seus corações estavam cheios de pecado, cheios de amargura, e estavam afastados de Deus. Talvez hoje você seja como esse judeu. Talvez hoje você esteja afastado de Deus. Já não reza diariamente, já não busca comunhão, já não quer mais nem saber da igreja, porque lá na igreja são um bando de falso, porque lá na igreja ninguém confia em ninguém, porque lá na igreja eles só falam mal dos outros. Talvez hoje o seu coração está machucado por algo que você viveu, mas o Senhor te chama a voltar para perto dele como Moisés voltou ao Egito, a voltar para a igreja, a voltar
para o seu ministério, a voltar a servir. O Senhor te chama a praticar o perdão por aqueles que de repente te machucaram, aquela liderança que te feriu, e a voltar a estar perto dele, em comunhão com ele, porque você é um membro da família de Deus. Deus te escolheu para ser membro da sua família. Deus te capacitou para ser membro da sua família. E isso aconteceu não por mérito meu ou seu, mas por Jesus Cristo, que na cruz levou todo o seu pecado e o meu pecado. Você crê nisso? Você crê que é um membro da família de Deus? E a palavra vem falar que, por mais confusão que Jesus tenha causado na época, por essa divisão entre aqueles que queriam seguir a Cristo e os que queriam continuar vivendo as tradições judaicas, ele veio trazer a paz. Ele veio anunciar a paz. E ele, muito além disso, faz de mim e de você instrumentos da sua paz. Que caia por terra, meu irmão, minha irmã, todo espírito de confusão, todo espírito de murmuração, de reclamação, de julgamento. Que eu e você possamos ser instrumentos da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos trazer paz para a nossa casa, ao invés de guerras, de brigas, de contendas. Que possamos trazer paz para o nosso matrimônio, para a nossa maternidade, paternidade. Possamos trazer paz para o nosso trabalho, que não seja eu, que não seja você a ferir o outro. Que possamos ser esse canal de paz, de sabedoria, de graça para os que estão à nossa volta. E assim vai se justificando o ser membro da família de Deus. Porque não tem como ser um membro da família de Deus se não formos santos. Não há pecado no céu. Se somos membros da família de Deus, precisamos viver como os santos viveram. E a palavra que fala, através do nosso fundador, se não existem traços de santidade nas pessoas que vivem ao nosso redor, é porque está faltando esta santidade em nós. Isso é testemunho. Se está faltando santidade na nossa casa, talvez o primeiro a buscar a santidade precisa ser eu e você. No silenciar, no amar, no afeto, na oração. Você tem abençoado o alimento antes da refeição? Você tem sentado em família, buscado os seus para fazer uma boa refeição em família? O diálogo é essencial dentro de uma casa. Olha só a frase. Se não existem traços de santidade nas pessoas que vivem ao nosso redor, é porque está faltando esta santidade em nós. Ninguém é totalmente santo ainda. Vamos ser totalmente santos somente no céu. Mas precisa haver traços de santidade. Pare e observe. Você tem visto esses traços na sua casa? No seu núcleo familiar? Seja como filho, seja como pai, mãe. Você tem visto? Que você possa fazer essa reflexão hoje. Nós pertencemos ao céu. Nós viemos do céu e ao céu voltaremos. E o caminho para voltar é Jesus. Se está difícil percorrer esse caminho, olha para Jesus. Olha para a cruz, olha tudo que o Senhor fez por mim e por você. Nós não temos o direito de voltar atrás na vida de pecado. O nosso voltar não pode ser voltar para as coisas do mundo. O nosso voltar precisa voltar para o caminho do Senhor, para o caminho que Deus escolheu para mim e para você, que é o caminho que nos leva ao céu. E esse caminho, meu irmão e minha irmã, está dentro da igreja. O viver em comunidade. Você pode ser santo sozinho? Claro que pode. Mas é muito mais fácil quando vivemos em comunidade. É muito mais fácil rezar em comunidade. É muito mais fácil ter alguém para partilhar as suas dores que busca o mesmo objetivo que você. É muito mais fácil caminhar junto.
Não deixe de viver a sua vida em comunidade. E eu não falo só a comunidade Transfiguração. Eu tenho graça de ser pertença à vida, de viver a minha vida inteira como comunidade. De deixar as coisas lá fora para viver em comunidade. Isso é uma graça de Deus na minha vida. Mas você pode viver em comunidade lá na sua paróquia, na sua igreja, no seu bairro, com os seus vizinhos. Não deixe de buscar essa vida comum em oração, em perseverança, em fé e sendo instrumentos da paz de Deus, como verdadeiros membros da família de Deus. Existe dentro da igreja muitos contra-testemunhos. Infelizmente, às vezes até de sacerdotes. Mas a resposta é que não seja eu. Que não seja eu, que não seja você a dar esse contra-testemunho. Que possamos ser exemplos de verdadeiros cristãos para aqueles que estão nas nossas casas, na nossa paróquia, no nosso núcleo familiar. Que possamos dar testemunho de Cristo para aqueles que estão afastados de Deus, que precisam voltar, como Moisés voltou ao Egito. Que eu e você possamos ser verdadeiros testemunhos de Deus. O contra-testemunho dentro da igreja, em palavras, é uma negação a Cristo. E em atitudes se torna uma traição. Você quer trair Cristo? Você quer negar Cristo? Você quer traí-lo com o seu contra-testemunho? Volta. Volta para o caminho do Senhor. Ele te elegeu como herdeiro do céu, como membro da sua família. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Concidadãos dos santos. Os santos estão no céu. Seu lugar é o céu. O meu lugar é o céu. São Felipe Neri fala, eu prefiro o paraíso. Diante das tentações que o mundo tem a oferecer, e são muitas, realmente é difícil, que você lembre dessa frase, eu prefiro o paraíso. Lute contra essa má inclinação ao pecado. Prefira o paraíso. Prefira ser testemunha de Deus, como um verdadeiro membro. Na sarça, Deus unge Moisés para que ele volte ao Egito e seja testemunho para aqueles que estão lá. Deus te unge neste dia para que você volte para a igreja, para que você volte para os caminhos do Senhor, para que você volte para Ele, para ser testemunho e para anunciar o seu Evangelho, para anunciar a boa nova, para anunciar que vale a pena ser de Deus. Seja esse canal de graça na vida do outro. Seja essa ponte junto com Jesus. Que possamos rezar juntos. Senhor, sou uma pessoa fraca que necessita de Tua ajuda para que o desejo de morar no céu, que habita em mim, se torne realidade. Amém. Encerramos assim mais um dia do nosso retiro. E hoje eu te convido a assumir uma atitude que te ajudará no processo de santidade. Que atitude, Geise? Atitude, de repente, de silenciar mais, se você é uma pessoa que reclama muito, que fala muito. Atitude de rezar o rosário, de rezar por alguém da sua família. Atitude de pedir perdão para alguém que você precisa pedir perdão. Assuma uma atitude que possa te levar para mais perto de Deus, para mais perto desse caminho de santidade, que te faça voltar para o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que abençoe o seu dia, sua casa, sua família, e que te dê a perseverança nesse retiro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.